O peso do silêncio, história real e emocional. Você já se sentiu sufocado por tudo aquilo que nunca disse? Esta é a história de alguém que cresceu entre gritos e silêncios, e aprendeu, na dor, que calar também pesa. Mas existe um momento em que o silêncio deixa de ser proteção e vira prisão. Prepare-se para uma jornada intensa de reencontro, cura e libertação emocional. Se você já sentiu que sua dor era invisível, este vídeo é para você. Porque às vezes, o primeiro passo para viver é parar de fingir que está tudo bem. Se esta história tocou o seu coração, comente. Eu também já calei demais. Inscreva-se no canal e receba mais histórias que te ajudam a sentir, entender e descansar por dentro. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Desde pequena, eu aprendi que algumas coisas não se dizem em voz alta. Minha mãe falava baixo. Meu pai falava alto demais. E eu aprendi a não falar. Naquela casa, as palavras não tinham espaço para correr soltas. E sentimentos? Bem, sentimentos eram tratados como um problema. Chorar? Fraqueza. Reclamar? Ingratidão. Sentir? Perigo. Então eu cresci acreditando que minha dor era um incômodo, e que a melhor forma de ser amada era não dar trabalho. E assim o silêncio virou meu melhor disfarce. Na escola, eu era aquela menina quieta, que não levantava a mão nem quando sabia a resposta. Em casa, eu era a filha que nunca pedia colo, porque sabia que o colo vinha cobrado. E na igreja, eu era a criança que rezava para ser invisível. Mas o silêncio pesa. E o que pesa demais, afunda. Eu fui afundando. Devagar, sem que ninguém percebesse. Fui me acostumando com a ideia de que ninguém me entenderia. Afinal, nem eu me entendia. Aos 14, escrevi um bilhete que nunca entreguei. Eu queria sumir por uns dias, só para ver se alguém sentiria minha falta. Escondi o papel entre os livros, como se guardar minha dor a deixasse menos real. Mas ela crescia. Como uma sombra que se espalha quando a luz vai embora. Eu me tornei adulta cedo demais. Cuidava dos outros, sorria em fotos, respondia tudo bem mesmo quando o mundo desabava dentro de mim. Tornei-me especialista em parecer estável. E ganhei elogios por isso. As pessoas deviam ser mais como você, tão forte, tão centrada. E eu sorria. Mas por dentro, gritava, eu não aguento mais. Só que ninguém ouve o grito de quem aprendeu a gritar em silêncio. As crises de ansiedade vieram sem aviso. As noites em claro, a dor no peito, a sensação de estar sempre correndo de algo que eu não sabia nomear. Procurei ajuda? Não. Ainda acreditava que abrir a boca era fraqueza. Então eu me calei. Até que a vida me colocou diante de alguém que não me pediu explicações. Ela não invadiu. Só ficou. Não me disse o que fazer. Só me olhou com olhos de quem não queria me consertar. E perguntou, com calma. Você está cansada de fingir que está tudo bem? Naquele dia, eu chorei. Não foi bonito. Não foi leve. Foi feio, engasgado, dolorido. Mas foi verdadeiro. E ali, no meio daquele choro, percebi que havia algo dentro de mim que ainda queria viver. A partir daí, comecei a falar. Pouco. Com medo. Mas comecei. Falei da infância em silêncio. Falei da culpa por me sentir fraca. Falei das vezes que quis sumir e ninguém notou. Falei das dores que guardei por tanto tempo que elas viraram parte de mim. E quanto mais eu falava, mais eu descobria que minha dor não era única. Que outras pessoas também carregavam silêncios pesados. E que, de alguma forma, ao colocar tudo para fora, eu começava a recuperar a mim mesma. Não foi fácil. Ainda não é. Às vezes, a vontade de me calar volta. Aquele velho pensamento de que ninguém vai entender ainda sussurra no meu ouvido. Mas hoje, eu não escuto esse sussurro como verdade absoluta. Hoje, eu respondo. Mesmo que não entendam, eu mereço ser ouvida. O silêncio continua existindo. Mas agora ele tem lugar. Ele não me domina mais. Hoje eu sei que falar salva. Que contar a verdade da nossa dor nos devolve vida. E que não precisamos ser barulhentos para sermos profundos. Às vezes, a coragem mais bonita é dizer: eu não estou bem. E permitir que alguém diga: tudo bem. Eu tô aqui. O peso do silêncio ainda mora em mim. Mas agora, eu não carrego sozinha. Mesmo depois de começar a falar, descobri que o silêncio não some de uma vez. Ele é esperto. Ele se esconde. Às vezes, ele volta disfarçado de cansaço. De outras vezes, volta em forma de frases como deixa pra lá, não vale a pena, isso não é tão importante assim. Mas hoje, eu reconheço esse disfarce. E toda vez que ele tenta voltar, eu me lembro da menina que eu fui.
Aquela que chorava no travesseiro, pedindo para ser escutada. Hoje, eu sou adulta. Mas ainda carrego essa menina comigo. Ela não desapareceu. Ela só precisava de alguém que não a mandasse calar. E, no fim das contas, esse alguém precisei ser eu. Percebi que a cura não era alguém me salvando. A cura era eu dizendo: eu não preciso mais fugir de mim mesma. Demorei anos para entender que minha voz não precisava ser alta para ser firme. Que eu podia falar tremendo, chorar falando, hesitar entre as palavras. E ainda assim, ser ouvida. Houve recaídas. Dias em que eu voltava a me esconder atrás de respostas prontas. Sorrisos automáticos. Dias em que alguém me perguntava se estava tudo bem e eu dizia que sim, só para não ter que explicar. Mas nesses dias, eu aprendi a me perdoar. Porque curar-se não é nunca mais cair. É saber se levantar com mais gentileza. Com o tempo, aprendi a identificar os gatilhos. Aquelas situações que me levavam de volta ao medo antigo. Um tom de voz mais duro, um olhar de julgamento, um ambiente onde ninguém escutava. E, ao invés de me calar, eu comecei a respirar fundo. A me lembrar que agora eu não sou mais aquela criança sozinha. Agora eu posso escolher. Hoje, quando algo me dói, eu escrevo. Eu converso. Eu me escuto. Porque descobri que minha dor não é um erro. Ela é um caminho. E quando eu caminho por ela com coragem, ela me mostra partes de mim que antes estavam apagadas. Minha voz não salvou o mundo, mas salvou a mim. E isso é o suficiente. Eu ainda tenho dias ruins. Ainda tenho momentos em que me calo por reflexo. Mas nesses momentos, lembro de algo simples que me disseram uma vez. Você tem o direito de existir, sem precisar se justificar. E é esse direito que eu abraço agora. Porque viver em silêncio pode parecer seguro. Mas viver em verdade é libertador. Não é sobre gritar. Não é sobre ser ouvida por todos. É sobre, finalmente, ouvir a si mesma. E dizer: eu importo. Eu existo. Eu mereço ser escutada. Se você carrega o peso do silêncio, saiba que ele não te define.